Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora ao vivo pela Band Amazonas o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições suplementares de 2017. Eu sou Otávio Sesc Júnior, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação e serei o mediador desse primeiro debate na TV entre os candidatos ao pleito suplementar neste encontro que renova o compromisso da Band em abrir espaço à livre discussão de ideias entre aqueles que pretendem administrar o estado do Amazonas. As regras desse debate foram definidas em comum acordo com os partidos políticos em reunião realizada no dia 12 de julho, aqui na sede da emissora, e que foram homologadas no Tribunal Regional Eleitoral. Segundo a mini-reforma eleitoral, a Band Amazonas decidiu realizar o debate com os 8 candidatos cujos partidos têm mais de 9 deputados na Câmara Federal. A ausência do candidato será marcada com o assento vazio no estúdio. No entanto, vale ressaltar que o candidato Jardel Nogueira não está presente, porque o partido dele não tem a representatividade mínima na Câmara Federal. No entanto, o candidato teve a oportunidade de apresentar suas propostas durante 10 minutos de entrevista ao vivo na edição da última sexta-feira do telejornal Band Cidade. Neste formato de debate, os candidatos ficarão sentados e só se posicionarão nos púlpitos após o sorteio e a escolha do adversário, conforme as regras estabelecidas. Segundo o sorteio prévio realizado durante reunião com os representantes dos partidos, recebemos aqui no estúdio os seguintes candidatos, pelo menos foram convidados. Vamos aos que compareceram. Convidado, o Amazonino Mendes, da coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas, formada pelo PDT, PSD, PSDB, PRB, DEM, PV e PSC. Cadeira vazia, o candidato foi convidado, mas não compareceu. Convidado também, Eduardo Braga, da coligação União pelo Amazonas, formada pelo PMDB, PR, Solidariedade, PCdoB, PTB e PSDC. Cadeira vazia também, o candidato Eduardo Braga não comparece a este debate. Temos presentes aqui o candidato Wilker Barreto, da coligação por um Novo Amazonas, formada pelo PHS, PTC, PEN, PRTB e PMB. Muito obrigado, boa noite, candidato, obrigado pela presença. Candidato Luiz Castro, da coligação Começo de uma Grande Mudança, formada pelo partido Rede Sustentabilidade e PSOL. Candidato Luiz Castro, boa noite, obrigado pela presença. Candidato José Ricardo, da coligação Compromisso com o Amazonas, formada pelo PT. Obrigado, candidato José Ricardo, pela presença. A candidata Rebeca Garcia, da coligação Coragem para Renovar, formada pelo PP, POD e PT do B. Candidata Rebeca, boa noite, obrigado pela presença no nosso debate. Candidato Marcelo Serafim, da coligação Coragem e Atitude para Mudar, formada pelos partidos PSB e PMN. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. E a candidata Liliane Araújo, da coligação Mudança com Segurança, formada pelo PPS. Entre as regras do debate, quero esclarecer que ofensas pessoais podem provocar direito de resposta. Em comum acordo com os representantes dos candidatos, foi definido que o candidato ofendido terá no mínimo 1 minuto para o direito de resposta ou o tempo equivalente à ofensa, desde que ela seja superior a 1 minuto. E lembramos também que este debate tem tradução simultânea por Libras, a linguagem brasileira de sinais, e também por autodescrição e o recurso de closed caption, beneficiando dessa forma os eleitores com deficiência. E durante o programa também teremos atualizações nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Vamos então ao primeiro bloco, o início do nosso debate dos candidatos ao governo do Amazonas nas eleições suplementares de 2017. Confira então quais são as regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, o candidato pergunta para candidato. Seguindo a ordem estipulada em sorteio prévio, cada candidato pergunta uma vez e sorteia o candidato que vai responder. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta,
1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Bem, então, de acordo com o sorteio prévio, nós temos como primeiro candidato o Wilker Barreto, por favor. E eu vou sortear aqui. É a responder, é isso? Exatamente. Sorteio o Wilker não pode. Candidata Liliane Araújo, por favor. São 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 para a réplica e 1 para a tréplica. 30 segundos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero saudar o senhor e a senhora telespectadora. Ao contrário. A pergunta sou eu que faço. A pergunta é dela para você responder. No terceiro bloco é o inverso. Confirma, produção? Eu acho que tem uma confusão. É isso mesmo. Não. Não. Quem pergunta? Você pergunta? Isso. Então tá. Isso sim. É isso sim. Sou eu que pergunto. E eu respondo. Isso. De acordo com a regra. Segundo a ordem estipulada no sorteio prévio, o candidato pergunta e ao candidato que vai responder. Perfeito. Sorteado. Posso? Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor e a senhora telespectadoras que nos assistem e nos dá a honra de prestigiar esse momento da democracia. Ao mesmo tempo que quero lamentar a ausência, isso é da falta de respeito para com você, eleitor do Amazonas, de 2 candidatos que estão perdendo a oportunidade ímpar de discutir propostas. Quero perguntar à candidata, quais são as prioridades para o orçamento de 2017? 2 minutos. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. Essa é uma oportunidade única da gente ampliar as nossas propostas para que chegue ao número maior de eleitores. Quando a gente trata de uma eleição suplementar, a gente não pode ser leviano de tentar propor obras faraônicas e nem porque o orçamento não vai permitir nem o tempo, que é muito curto. Então, o que a gente pretende fazer é exatamente recuperar a saúde administrativa do Estado, recuperar as finanças, porque hoje o que a gente vê é um desgoverno, onde nada funciona, estão brincando de governar o nosso Estado. Então, a gente precisa realmente rever contratos, a gente precisa evitar gastos e desperdícios para depois a gente investir em pessoas, investir em saúde, segurança, educação, infraestrutura e geração de emprego e renda. Eu não estou no governo e não posso falar como está hoje, dia 17 de julho, como estão os cofres públicos, porque não faço parte do governo. Mas o que tiver previsto em lei, nós vamos cumprir. O que tiver no orçamento, nós vamos fazer, porque está previsto e o recurso veio. Então, nós devemos fazer. O que a gente tem que pensar é no cidadão que está ali sofrendo todos os dias as situações as mais diversas, porque a gente não tem segurança, a gente não tem saúde, a gente não tem uma infraestrutura adequada. E quando eu falo de infraestrutura, não é só aqui na capital não, porque você que mora aí no interior do estado, você padece muito mais do que nós que estamos aqui na capital. Então é preciso a gente rever com muito carinho todas essas questões. E pode ter certeza, eu no governo, Liliane Araújo no governo, eu vou olhar com muito coração, principalmente você que é um povo sofrido, assim como eu, uma trabalhadora que não veio e não ganhou nada de graça, sempre teve que lutar muito e sentir muita dor para conquistar o que sempre almejou. É isso que eu tenho para falar. 1 minuto. O problema do Amazonas, é claro, é gestão. Sou economista, sou pós-graduado em políticas públicas, engenharia financeira e sou mestre em meio ambiente. Me preocupa, candidato, porque já gastaram 8 bilhões do orçamento de 14 e nós estamos no meio do ano. Me preocupa porque eu estou vendo um 13º chegar e não estou vendo planejamento. Fico preocupado porque gastam mal o dinheiro do contribuinte. Vou dar um exemplo. Se gasta hoje a bagatela de 425 milhões de reais apenas com um CNPJ da famosa Humanizare. Eu entendo que hoje no governo se investe mais em um preso
do que num professor, se investe mais num preso do que num policial, se gasta 425 milhões de reais para se bancar 10 mil presos. Só com Anísio Jobim se gasta 215 milhões de reais. Sem gestão, o Amazonas vai virar um segundo Rio de Janeiro. Um minuto, a tréplica. Realmente tenho que concordar com algumas coisas, porque o que falta realmente é um governo decente e que tenha respeito pelas pessoas e que realmente governe com uma gestão eficaz. Já está na hora da gente acabar com esses apadrinhamentos e colocar pessoas que não estão qualificadas e nem competentes para estar atuando em determinados segmentos. A gente precisa levar a sério, porque com saúde a gente não brinca, com segurança a gente não brinca. Hoje nós estamos reféns da bandidagem. É por isso que a gente precisa levar a sério, principalmente a questão orçamentária. A gente não pode estar gastando mais do que a gente arrecada. É preciso levar a sério, porque eu sou uma cidadã e como mãe de família, eu sei muito bem administrar uma casa. E é com esse coração e com essa vontade de administrar uma casa que eu quero administrar o governo do estado do Amazonas, o estado que eu escolhi realmente para viver. Então, tem que se levar a sério, principalmente a questão administrativa e de gestão realmente do nosso governo. Muito obrigado aos dois candidatos. Seguimos então agora pela ordem do sorteio. O candidato é Luiz Castro, quem vem ao púlpito, e eu vou sortear para quem vai a pergunta. Pergunta que vai para o Wilker Barreto, por favor. 30 segundos para a pergunta. Wilker, nós vivemos um momento peculiar no Brasil, com um escândalo enorme de desvio de dinheiro, de recursos, mostrado pela Lava Jato, que investiga, que processa políticos, partidos, empresários e servidores públicos de todos os matizes em nível nacional e já atingindo também o nosso Estado. Eu gostaria de conhecer o seu programa de combate à corrupção, de transparência pública, de eficácia na gestão pública, sem propina, sem corrupção. 2 minutos, candidato. Eu tenho 4 pilares, candidato. Saúde, segurança, educação e emprego. É o que se pode fazer em 14 meses. Não se dá para inventar a roda e prometer que vai salvar a saúde. Eu vou prometer colocar a saúde para funcionar, para colocar o que tem. Eu estive em Taquatiara, eu estive em Tabatinga no final de semana e as UPAs funcionam de forma precária. O policial hoje sai de casa e não sabe se volta porque está com colete vencido, está com equipamento depreciado, mal remunerado, pagado agora depois de tanta luta. Ou seja, o problema do Amazonas, candidato, é muito simples, gestão. Vou lhe dar um exemplo. Os 100 maiores contratos de fornecedor do governo do estado do Amazonas consomem 3 bilhões de reais. Vou fazer no estado o que eu faço na Câmara Municipal de Manaus. Meus primeiros 30 dias como presidente, realinhei todos os contratos e muitos cancelei. Os 100 maiores contratos, realinhado 15%, aumenta a capacidade de investimento em 450 milhões. Só para o eleitor saber, a capacidade de investimento por ano do governo do estado do Amazonas é de 600 milhões. Só com um contrato, como já falei, da Humanizare, eu resolveria a problemática da saúde, segurança e educação. Se combate corrupção, candidato, comprando de forma justa, porque eu não entendo como que o maior comprador, que é o governo do estado do Amazonas, consegue ser ao mesmo tempo o pior pagador e quando compra, compra mais caro. Isso tem diagnóstico: corrupção e má gestão. Se nós não tratarmos o dinheiro do contribuinte de forma gerencial, porque todo ano, candidato, o orçamento do governo do estado do Amazonas é na ordem de 15 bilhões. E eu pergunto para você, para onde está indo esse dinheiro? Porque para segurança e para saúde é que não é. 1 minuto para a réplica. Nós da coligação Rede Pessoal temos um programa claro de organização da gestão pública com combate à corrupção permanente, transparência, controle social, uso de aplicativos que vão garantir
que a população poderá interagir e fiscalizar a governança pública, e para nós é prioridade não só o gerenciamento eficiente, eficaz, mas a transparência absoluta do gasto público. Revisar contratos é apenas um dos itens importantes. Nós vamos ter que trabalhar uma nova forma de nos relacionarmos com o gasto público que o Brasil necessita e que o Amazonas pode começar. Temos a experiência, a capacidade inovadora, a visão de gestão necessárias para fazer essas mudanças. Não é à toa que a nossa coligação se chama Uma Grande Mudança. Se você quiser, de fato, compartilhar o nosso programa de governo, o resultado do TRE, você vai poder ver todas as nossas ações que empreendem uma nova forma de governar o Amazonas. Por isso que o 18 te diz, é possível fazer diferente, é possível acabar com essa história do rouba, mas faz. Tréplica. Eu entendo, candidato, que os contratos são mais de 5.000 contratos que o governo do estado do Amazonas tem. Os 100 maiores consomem 3 bilhões. Em 14 meses, conseguindo aumentar a capacidade de investimento, eu tenho certeza absoluta que vamos conseguir botar para funcionar a UPA, que até hoje em Taquatiara não inauguraram, está lá só o esqueleto, pessoas estão perdendo vida, a ordem está mudando. Hoje é o cidadão de bem que está dentro da sua casa aprisionado e o bandido senhor da rua, sem dinheiro, sem capacidade de investimento. Você não consegue aparelhar uma polícia, você não consegue remunerar uma polícia, você não consegue investir em inteligência. Por isso que eu insisto, vamos ter que cortar a gordura, e gordura com certeza está em contratos superfaturados. Obrigado aos dois candidatos. Eu convido ao púlpito agora o candidato José Ricardo, seguindo a ordem, e que vai fazer pergunta, deixa eu fazer o sorteio. Pergunta para a candidata Rebeca Garcia. 30 segundos para a pergunta. Boa noite a todos e a todas. Candidata Rebeca, você foi superintendente da SUFRAMA, trabalhou para o governo Temer, que hoje nós temos aí toda essa crise no Brasil, e faz parte do grupo político, né, que está há 30 anos aqui no nosso estado. A pergunta é exatamente nesse sentido, né? O que foi feito para evitar o desemprego no Distrito Industrial? Mais de 50.000 pessoas estão sem emprego no distrito, graças ao governo que a senhora participava e ajudava. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite para aqueles que estão nos acompanhando em casa, aos nossos eleitores, aos senhores, às senhoras, às crianças, aos idosos, a todos aqueles que estão acompanhando esse momento de grande importância. Em primeiro lugar, não fui nomeada no governo Temer. O senhor não tem a informação correta. Fui nomeada anterior ao governo Temer e fui exonerada, sim, pelo atual presidente Michel Temer. Não faço parte de grupo político nenhum que está no governo há mais de 30 anos. Nunca fiz parte de gestão de nenhum antecessor que esteja nesse pleito, que esteja nesse grupo aos 20 anos que você colocou, há 30 anos, eu diria aí, entre 20 e 25 anos. Enquanto superintendente da SUFRAMA, tive a oportunidade de comandar uma missão ao Estado de São Paulo para atrair investimentos, para gerar emprego e renda no nosso Estado. No momento mais difícil da economia desse Estado e desse país, estive à frente de uma instituição que, às duras penas, manteve o número de empregos lá ainda existente. Em maio de 2014, foi o auge do número de desempregos no nosso Estado. E com a minha entrada, houve recuperação, sim, nesses sentidos. Trabalhamos forte também para a interiorização dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, algo que nunca havia acontecido desde 1967, com um programa do governo federal, onde os incentivos são levados às áreas de livre comércio também, porque o homem do interior do Amazonas tem o poder e a capacidade também de produzir e receber mais e gerar emprego e renda. 1 minuto. O que acontece? Nós temos no Amazonas esse grupo, onde está o Amazonino, onde está o Braga, onde está a Rebeca, onde está esse grupo que deixaram o Amazonas nesse abandono.
a realidade que esse é o passado que está querendo voltar a administrar, a governar o Amazonas. Um passado de corrupção, um passado que não tem transparência. Por isso que nós não sabemos como está sendo gasto hoje o dinheiro público do Estado. É escândalo atrás de escândalo. Por isso que estou defendendo, e nós vamos, ao assumir o governo, eu e o companheiro Sinésio Campos, estamos juntos com o número 13, nós vamos começar a fazer uma grande auditoria nesse processo que hoje existe aí nos contratos, nos gastos públicos. Depois, nós temos que começar a fazer a base para pensar o futuro do Estado do Amazonas, na infraestrutura. Primeiro, o emergencial. E só com o recurso que já existe hoje do orçamento, né, evitando essa corrupção que está instalada, infelizmente, no Estado, com estas pessoas, aliás, Tempo dois candidatos. Candidato. Pois não. Obrigado. A tréplica, 1 minuto. Nós iremos ajudar a desenvolver o nosso Estado com trabalho, com credibilidade e acreditando que o nosso povo é um povo trabalhador e que só quer oportunidade. Como fiz à frente da SUFRAMA, como fiz nos 8 anos que passei no Congresso Nacional, entrei de cabeça erguida e sairei de cabeça erguida do governo do Amazonas, fazendo gestão, fazendo trabalho, juntando equipe e valorizando, acima de tudo, o servidor público, porque ninguém faz gestão sozinho. O servidor público é fundamental na gestão e nesse novo momento que queremos implementar a economia do nosso Estado. É um novo momento que vivemos e nesse novo momento, com muita esperança que há dias melhores que estão por vir, olhando para o futuro, olhando para a frente, não querendo atrelar o nome de ninguém e desmerecer o trabalho de ninguém a qualquer outro que tenha passado. Eu estou olhando para o futuro. Eu tenho um compromisso apenas com o povo do Estado. Obrigado aos candidatos. A próxima a fazer a pergunta é a candidata Rebeca Garcia. Pediria só que ocupasse o púlpito de lá, então, para mantermos a ordem, e eu vou sortear quem vai responder. Responde o candidato Luiz Castro, por favor. Candidata Rebeca, 30 segundos para a pergunta. O Estado do Amazonas carrega a triste cifra de ser o estado número 1 em mortes em câncer de colo de útero com as mulheres. A média nacional de 12 mulheres para cada 100 mil habitantes e o nosso estado, o triste número de 55 mulheres para cada 100 mil habitantes. Os últimos 20 anos, nada foi feito no sentido de combater esse mal. Gostaria de saber o que o candidato fará para combater esse problema que nós vivemos. 2 minutos para a resposta. Bom, candidata, nós temos um conhecimento profundo da área de saúde, especialmente da área de oncologia, área do câncer. E recentemente fiz uma visita técnica sem demagogia ao SECOM e constatei os pontos de estrangulamento que precisam ser superados. A questão do câncer de colo de útero, do câncer de ovário, do câncer de próstata, também as questões relacionadas ao câncer de mama, elas precisam ser solucionadas com medidas técnicas claras, objetivas, que têm que fortalecer toda a cadeia de tratamento, desde a prevenção ao tratamento até a correção dos problemas acumulados. Nós temos mais de 6 mil biópsias que não foram feitas até hoje. 3 mil dessas pessoas morreram. As mulheres que chegam do interior ou de bairros distantes de Manaus, já com HPV, já com uma série de problemas no seu ovário, no seu útero, elas precisam ser atendidas com prioridade e não podem ficar nas filas onde estão agora, esperando 2, 3 meses para uma consulta, esperando também meses para uma biópsia, às vezes para um tratamento de rádio ou quimioterapia. Essa é uma área de intervenção urgente no nosso plano de governo. Nós não podemos esperar mais. Muitas vidas vêm sendo perdidas. Eu fui um daqueles que mais lutou pela vacinação contra o HPV, mas isso não é suficiente. Nós vamos ter que tirar de dentro do SECOM uma série de tratamentos ambulatoriais repassados para hospitais de referência e ter o SECOM de fato preparado, capacitado, eficiente, eficaz para resolver os problemas das mulheres com câncer de colo de útero e também dos homens com câncer de próstata e todos os tipos de problemas oncológicos. Nós estamos preparados para fazer essa mudança do ponto de vista técnico, ético, e eu já venho atuando firmemente, mostrando que a solução não custa tanto dinheiro, mas é preciso priorizar e é preciso ter humanidade na solução dessas questões. É preciso governar com a mente, mas também com o coração. É esse equilíbrio que nós vamos colocar na área de saúde. 1 minuto para a réplica.
no governo da primeira mulher governadora do estado do Amazonas, a saúde da mulher será prioridade. No interior do estado, nós faremos 8 núcleos de ginecologia para atender as mulheres esquecidas do interior do Amazonas. Faremos convênios com clínicas particulares aos moldes do que foi feito na capital de São Paulo e poderemos, assim, atender a demanda reprimida que está tanto no interior quanto na capital de Manaus. Usaremos também o recurso da telemedicina para poder fazer o Papa Nicolau, aquele Papa Nicolau que hoje se perde quando as lâminas passam tanto tempo para chegar à cidade de Manaus e quando aqui chegam esse material é completamente perdido. Com gestão, com trabalho e cuidando da coisa pública de maneira correta e eficiente, nós daremos à mulher uma saúde de qualidade. Muito obrigado aos dois candidatos. Não, tem uma tréplica ainda. 1 minuto. Pois é, candidata, o seu grupo político não fez nada disso, deixou a saúde chegar onde ela está. Nós podemos e devemos fazer uma mudança profunda, organizando a baixa, média complexidade, sistematizando de fato as ações integradas entre os municípios e o Estado, fazendo com que o Estado obedeça rigorosamente a hierarquia do sistema de saúde, e é possível sim fazer uma mudança, mas sem demagogia. Nós precisamos trabalhar de fato na base, com os profissionais que existem e contratando estritamente, através de concurso público, aqueles que vão atuar na capital e no interior. Na área oncológica e em todas as demais áreas, para as mulheres, para os homens, fazendo com que a prevenção chegue e o diagnóstico precoce chegue, não só do Papa Nicolau, mas dos tumores de câncer de mama, dos tumores de próstata, dos tumores de pulmão. Nós precisamos fazer isso de maneira eficaz, eficiente, organizando os núcleos de gestão no interior por polos e fazendo com que os profissionais atuem com eficiência na capital e no interior. Podem ter certeza que essa é uma mudança prioritária no nosso governo. Muito obrigado. Agora sim, os dois candidatos. E eu convido ao púlpito para fazer a pergunta o candidato Marcelo Serafim, seguindo a nossa ordem. Quem responde é Marcelo Serafim, que não pode responder e perguntar. Portanto, temos o candidato José Ricardo, por favor. 30 segundos. Boa noite, candidato. Boa noite a você que nos assiste. Uma das grandes preocupações do nosso governo será com a geração de emprego e renda. Hoje, no Brasil, temos mais de 14 milhões de desempregados e esse número passa dos 250 mil desempregados no estado do Amazonas. Trabalharemos em algumas frentes, entre elas a questão do ecoturismo, a questão do desenvolvimento do setor primário e melhorando a relação com a indústria e o comércio. Eu gostaria de saber a sua pergunta sobre o assunto. 2 minutos. Nós temos hoje reflexo exatamente dessa situação, desse grupo aqui do Amazonas, o desemprego, abandono, situação alarmante que a gente vê no interior do estado. Estive agora esses dias, as pessoas querendo trabalhar. Nós vamos estar, primeiro, trabalhando a questão de organizar essas finanças do estado. Nós vamos começar a direcionar os recursos que hoje estão sendo desviados, por exemplo, através da AFEAM, Agência de Fomento do Estado. O fundo destinado a micro e pequenas empresas estava sendo usado para financiar empresas fora do estado do Amazonas. Eu tentei uma CPI na Assembleia e não deixaram. Depois você tem um FTI, o Fundo para Interiorização e o Turismo. E ao longo desses últimos anos, esse recurso foi usado, mas não se sabe em que. Nós vamos estar priorizando, primeiro, aqueles desempregados que buscam um recurso, um crédito, o microcrédito, para começar uma atividade. Nós temos muitas pessoas com mais de 40, mais de 50 anos que não conseguem mais entrar no mercado de trabalho, portanto, serão prioridades para você ajudar a organizar uma atividade produtiva. Nós temos os jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, querem o primeiro emprego, querem, portanto, uma oportunidade. Portanto, haverá esse olhar também, porque 1 ano e 2 meses, que é o tempo desse mandato, dessa nova eleição que nós vamos ter,
é o momento da gente utilizar os recursos desta forma, para construir essa base para o futuro. Nós temos hoje, por exemplo, na questão que envolve o setor industrial e comercial, não há uma atenção do governo para poder discutir os incentivos para fomentar setores novos. É o caso da indústria do pescado, que nós vamos começar imediatamente a fomentar esse setor. Até em Parintins tem peixe que vem de Roraima. E aqui na capital, boa parte dos peixes nos restaurantes vem de fora. Uma vergonha. Tempo esgotado, candidato. A réplica, 1 minuto. No nosso governo, nós vamos priorizar o setor primário do interior do Estado, para que possamos produzir lá o que o Amazonas inteiro vai consumir. É inadmissível que nos dias de hoje ainda estejamos importando tambaqui de outros estados, pelo total desleixo que ao longo do tempo, ao longo de mais de 30 anos, os governantes tiveram com esse setor dentro do interior do Estado. Além disso, vamos focar de forma muito forte no setor de turismo, que é um dos que mais empregam no mundo inteiro e que, infelizmente, é pouco explorado dentro do nosso Estado. Juntamente com isso, vamos melhorar a nossa relação com indústria e comércio, desburocratizando toda essa relação e fazendo que isso possa ser um fator importante de geração de emprego. Para isso, eu quero pedir o seu voto no próximo dia 6 de agosto, no 40. A tréplica, 1 minuto. Eu fico imaginando se o Amazonino, o Braga, o Omar, esse e o Zé Melo, que fazem parte do mesmo grupo político e querem voltar ao governo, tivessem investido esses recursos do FTI, FMPS, até da Universidade do Estado do Amazonas, realmente naquilo que é a prioridade: gerar emprego, investir no interior abandonado, agricultores que não recebem o apoio, que não sabem aonde vender. Portanto, o escoamento será uma prioridade nossa para esses pequenos empreendedores, portanto, gerar emprego através do recurso que já existe. Esse passado está querendo voltar. Esses que faltaram ao debate hoje, o Braga, o Amazonino, com seu terceiro ciclo, com Zona Franca Verde, deixaram o interior num vazio econômico. Esses, o passado, o povo não quer mais de volta. Quer um futuro. Zé Ricardo e Sinésio, 13. Muito obrigado aos dois candidatos. Agora a candidata Liliane faz a pergunta. Que, obviamente, é para o Marcelo. Vamos só inverter para manter a ordem? Que a gente não... Depois eu acabo perdendo aqui o controle. Por favor, candidato, 30 segundos. Eu quero hoje falar com você, eleitor, cidadão, que hoje sofre com a sensação de insegurança no nosso Estado. Não é preciso ir muito longe para a gente perceber que nós é que estamos hoje presos e não o bandido, que deveria ser tratado como bandido. Eu queria saber, candidato, o que vai ser prioridade com relação à segurança no seu governo? 2 minutos. A segurança pública será tratada como prioridade 1 no nosso governo. Nós temos uma insegurança generalizada no nosso Estado. Uma das nossas primeiras ações será a criação do BOP dentro do Estado do Amazonas. Precisamos ter um batalhão de operações que efetivamente tenha armamento pesado e alta inteligência para poder enfrentar a criminalidade. Juntamente com isso, vamos trabalhar em parceria com as Forças Armadas e com a Polícia Federal, auxiliando nas fronteiras para combater o tráfico internacional de drogas. Em Manaus, nós vamos colocar a polícia na rua, trazendo de volta a polícia militar para as ruas e protegendo o cidadão. Hoje, o que nós estamos vendo é um cidadão preso dentro de casa e a polícia sem poder fazer nada por total falta de estrutura. Enquanto isso, o bandido está aterrorizando a cidade de Manaus. No dia de hoje, nós tivemos um bairro importante da nossa cidade tendo toque de recolher. Isso eu já vivi na pele, quando trabalho lá na Unidade Básica de Saúde do Morro da Liberdade e os traficantes da área tocaram também um toque de recolher, minha querida candidata, para que todos nós saíssemos da comunidade para que eles pudessem matar gente lá dentro. Isso tem que mudar, isso precisa mudar. Com a polícia bem armada, com os equipamentos de segurança pública funcionando dentro do nosso Estado, quem vai ter medo não é o cidadão, e sim o bandido. Nós precisamos ter a clareza, nesse momento, que bandido tem que ser tratado
com a dureza que o bandido merece, e o cidadão tem que ser tratado com a fraternidade que ele merece. Nós não podemos permitir que a bandidagem tome conta do nosso Estado. Quem manda no Estado é o governador, e o nosso governo terá força suficiente para botar o bandido no seu devido lugar. 1 minuto para a réplica. A gente não pode esquecer que a esse governo que a gente concorre, a gente tem pouco tempo e o recurso também já está comprometido. Então, a gente tem que ser realmente enérgico e realmente priorizar o que deve ser feito. No nosso governo, nós vamos equipar as polícias e motivar esses profissionais. Não adianta você equipar sem motivar. E eu me refiro também à questão salarial, das promoções, dos auxílios, que é lei e que há muito tempo se arrasta e ninguém cumpre. Então eu quero dizer que no nosso governo nós vamos sim cumprir o que é lei. E estranha ao nosso ver, por que até hoje não fizeram o que está previsto em lei? Então nós iremos fazer isso, porque o recurso já foi destinado, é preciso cumprir. E precisamos resgatar a sensação de segurança do cidadão, que é fechando as nossas fronteiras e fazendo uma força conjunta com todas as polícias. Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Temos então a tréplica agora. No nosso governo, a polícia estará na rua. Não vai ter mais essa história de viatura ficar dentro do quartel porque não tem gasolina ou porque está quebrada. Isso é falta de gestão. Para esse tipo de coisa, não falta dinheiro. Está lá no orçamento. Precisa ser bem gasto. Além disso, nós vamos fazer o BOP no estado do Amazonas. Não dá para a bandidagem estar crescendo, fazer com que o Amazonas seja um dos estados mais violentos do país e nós não usarmos toda a força que temos do Estado. O BOP vai vir para ser uma realidade, para coibir a criminalidade. No nosso governo, cidadão será tratado como cidadão e bandido será tratado como bandido. Nós não teremos, dentro do nosso governo, ninguém para passar a mão na cabeça. Hoje, o policial que está na rua, primeiro tem que pegar o tiro para depois reagir. Nós teremos força de comando e colocaremos a nossa polícia para fazer a sua segurança. Muito obrigado aos dois candidatos. Podem retornar ao local. Nós terminamos aqui, então, a primeira rodada de perguntas entre candidatos. E depois do intervalo do próximo bloco, voltamos com as perguntas dos jornalistas da Band Amazonas. Band Eleições 2017. E voltamos com o debate entre os candidatos ao governo do Amazonas. Vamos conhecer agora as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, pergunta dos jornalistas. Por ordem de sorteio, cada candidato vai responder uma pergunta também sorteada, elaborada pela produção de jornalismo da Band Amazonas. O candidato responde e sorteia outro candidato para replicar a resposta. O perguntado triplica. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez. Bom, vamos então. Eu seleciono um candidato, nós temos 10 perguntas aqui, ele me entrega o envelope e escolhe quem vai fazer a réplica depois que responder a pergunta. Marcelo Serafim é o primeiro, por favor. Eu pediria que já retirasse o envelope aqui e passasse as minhas mãos e permanecesse nesse púlpito aqui, quem vai fazer a pergunta, e escolhe quem para a sua réplica, Marcelo. José Ricardo. Não é sorteio. Não, o candidato escolhe, não é sorteio. José Ricardo. Não, o termo usado foi sorteio, mas é escolha, porque senão eu não tenho como sortear aqui. O termo usado é como se o candidato sorteasse, na verdade, ele escolhe. Essa é a explicação. Desculpe. Ok, a produção confirma. Vamos lá, então. A pergunta que é para o candidato Marcelo Serafim, ok? Cidade Universitária da UEA. Candidato, a Cidade Universitária é um projeto que foi lançado no ano 2012 com o objetivo de abrigar alunos da UEA que moram nos municípios do Amazonas. Os serviços iniciados em 2014 hoje estão paralisados. O senhor, sendo eleito, tem algum projeto para a Cidade Universitária? Nós temos, então, 2 minutos para a resposta. A UEA será uma das nossas prioridades. Nós entendemos que, através dela, podemos levar o desenvolvimento ao interior do Estado,
que ele tanto precisa. Lá na cidade universitária já foram gastos mais de 100 milhões de reais. Seria irresponsabilidade de qualquer um dos candidatos dizer que não dará continuidade ao projeto, mas também seria irresponsabilidade dizer que concluirá ao longo dos próximos 14 meses. Trataremos isso com a devida prioridade, respeitando a UEA, especialmente a sua autonomia administrativa e financeira. Dentro do polo da UEA, nós vamos aproveitar essa universidade dentro do interior do Estado para oferecer cursos que respeitem as vocações regionais dos municípios. Não dá para, em municípios estratégicos dentro do interior do Estado, nós oferecermos cursos apenas na área de educação, como geografia e história. Nós precisamos, por exemplo, dentro de Manacapuru, oferecer cursos de engenharia florestal, de engenharia de pesca, de engenharia da produção, para que esses cursos mudem a realidade do interior do Estado. Além disso, dentro da educação, nós vamos ter uma outra visão em relação à merenda escolar no interior. Ao invés de eu gastar milhões para poder enviar a merenda para o interior, nós vamos, enquanto governador do Estado, enviar o recurso para que o diretor da escola compre a alimentação das suas crianças dentro da própria comunidade. Isso vai gerar emprego e renda e vai fazer com que a gente esteja levando esse recurso que antes ia para fora do nosso Estado para o interior do Estado. Com o cancelamento desse contrato, nós vamos criar 4.000 bolsas de estudo para podermos oferecer para os estudantes da UEA que saem do interior do Estado e vêm para Manaus. Eu quero pedir o seu voto para você que é estudante da UEA e é tão desprezado por esses governos. No próximo dia 6 de agosto, vote 40. 1 minuto para a réplica. Olha, a UEA, o que esses governos que estão aí, que passaram, fizeram, é um atentado à vida e ao futuro dos nossos jovens. A UEA está sucateada. No interior do Estado, as unidades estão sem estrutura de trabalho. Tivemos agora, esses dias, inclusive, uma discussão sobre os recursos da UEA. Boa parte dos recursos não foram utilizados na UEA, dinheiro arrecadado do fundo que vem do polo industrial, e nos últimos 10 anos, 280 milhões de reais deixaram de ser investidos na UEA. Eu vou estar colocando 100% dos recursos na UEA, vamos cuidar da autonomia administrativa e financeira da UEA e vamos tratar decentemente os professores, funcionários e os estudantes da UEA, que hoje não são nem ouvidos pelo governo. Cidade universitária, gastaram 100 milhões na estrada de acesso e não terminaram nenhuma construção. Foi só para beneficiar as empreiteiras. Tempo esgotado, candidato, a tréplica em 1 minuto. Meu querido Zé Ricardo, com todo o respeito fraternal que eu tenho por você, você precisa reformular o seu discurso. Tudo isso que foi feito contra a UEA foi feito pelo governo Braga. E o seu vice era líder do governo Braga quando todos esses crimes contra a Universidade do Estado do Amazonas foram cometidos. É muito fácil falar para a plateia. Você tem que olhar para quem é o seu companheiro de chapa, que fez trincheira para defender que esse projeto ridículo, que tirou a autonomia administrativa e financeira da UEA, fosse aprovado. Eu quero lhe pedir o voto para quem trabalha com coerência. Eu quero lhe pedir o voto porque eu tenho uma história limpa dentro da cidade de Manaus. Não estou aliado e nem me aliarei com pessoas como Eduardo e Amazonino, que tanto mal fizeram ao nosso Estado. Eu quero lhe pedir que faça uma reflexão. Discursos vazios são muito fáceis, na prática é outra história. Muito obrigado aos dois candidatos. Eu sorteio agora o próximo candidato a responder a pergunta dos jornalistas da Band, candidato José Ricardo. Por favor, escolha o envelope. E, por favor, dirija-se ao púlpito. Pode esse aqui, candidato. Escolhe quem para a réplica? Pode ser o Luiz Castro. Luiz, por favor. A pergunta do jornalismo da Band é sobre desenvolvimento do interior.
Nos últimos anos, os municípios do interior do Amazonas vêm sofrendo com a queda na arrecadação por conta da redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Qual a sua proposta para desenvolver o interior do Estado e tirar esses municípios dessa situação de dependência dos repasses federais e estaduais? Resposta. Muito bem. Primeiro que os municípios vão continuar recebendo recursos federais e estaduais, porque são constitucionais, os repasses. Agora, a parte do governo do Estado, o desenvolvimento, geração de emprego, oportunidades, principalmente, e apoio aos produtores, esse é um papel do governo do Estado. Eu já falava sobre a questão dos recursos destinados para fomentar o desenvolvimento do interior, mas que o governo amazonino, o governo Braga, Almar, eles acabaram desviando um recurso, por exemplo, do FTI, o nome já fala, para a interiorização e o turismo, quer dizer, para fomentar uma atividade que gera muito emprego, que é o turismo, e que o mundo inteiro tem interesse de conhecer o Amazonas, mas não foi criada as condições. Nós estamos falando de um recurso anual de um pouco mais de 600 milhões de reais, e não se sabe o que fizeram. Nós vamos direcionar esse recurso, eu e o Sinésio. O Sinésio que tem vários projetos de desenvolvimento para fortalecer a economia do Estado, mas nós temos um olhar especial para a agricultura familiar. De imediato, para esse mandato de 1 ano e 2 meses, exatamente as ações para que esse recurso, que já existe, e mais ainda, as auditorias que a gente vai fazer na maioria dos contratos que envolve serviços públicos, o superfaturamento, nós vimos aí uma série de denúncias e escândalos nas compras públicas. E é nesse sentido que nós vamos priorizar nas compras públicas os pequenos empreendedores. Na hora de comprar um fardamento, na hora de comprar merenda escolar, dá prioridade aos pequenos e não aos grandes, porque é nesses grandes, nessas licitações viciadas, que acaba tendo o desvio do dinheiro e da corrupção. Não, nós vamos ampliar o número de fornecedores de pequeno porte da agricultura do interior para poder esse recurso realmente chegar a quem precisa. Tempo esgotado, candidato. 1 minuto para a réplica. Quem me conhece sabe que quando fui prefeito, fui o primeiro prefeito do interior a regionalizar a merenda, a trabalhar as cadeias produtivas da agricultura com garantia de preço mínimo na sua comercialização, e impulsionando o município de Envira, no distante Churuá, a ser o maior produtor de agricultura familiar de todo o Estado. Eu tenho um compromisso, um conhecimento que levei para a CEPRO. Fiquei 2 anos organizando todo o instrumental da Secretaria de Produção e saí por profundas divergências com o então governador Eduardo Braga. Eu sei que dá para fazer muito e melhor, que nós temos um imenso potencial, respeitando as vocações de cada região e associando a capacidade produtiva dos nossos homens e mulheres do interior. Eu sei que dá para fazer, e dá para fazer com a consciência ética e a eficácia e eficiência de organizar o setor primário da forma que ele deve ser organizado, com transparência, com valorização das cadeias produtivas e com um trabalho sério e permanente. 1 minuto para a réplica. Eu queria aqui aproveitar, já que o candidato Marcelo Serafim lembrou do meu candidato a vice, o Sinésio Campos, que a gente tem a maior admiração e com muito orgulho nós estamos juntos nessa chapa do partido com o número 13. O Sinésio é um parlamentar que mais defende projetos de desenvolvimento para o nosso Estado, pensando no interior do Estado. Há anos lutando, que vários deles nunca teve a atenção devida dos governos. Até porque o Sinésio e o partido fizeram parte de uma aliança de apoio a nível nacional. Ele fez a parte dele cumprindo a obrigação, aquilo que foi acordado de discutir junto projetos, mas nunca foi ouvido. Mas agora sim, agora nós vamos começar a discutir de verdade um projeto de futuro. E ele tem várias dessas propostas. Eles não ouviram, eles são um passado que não quer construir esse futuro. Mas eu e o Sinésio, sim, uma candidatura verdadeira para a gente começar a pensar o Estado como um todo, mas olhando o interior que eles deixaram. Obrigado aos dois candidatos. Vou sortear agora quem responde a pergunta dos jornalistas da Band. Candidata Liliane Araújo, por favor, escolha o envelope. Escolhe quem, candidata, para a réplica? Candidata Rebeca. Candidata Rebeca, por favor. A pergunta do jornalismo da Band é sobre corrupção.
A Operação Lava Jato escancarou para o mundo um esquema de corrupção que está generalizado entre os poderes e nas esferas federal, estadual, municipal. Candidato, o que fazer para não permitir que essas práticas lesivas e imorais no Amazonas aconteçam durante a sua gestão, caso eleito? 2 minutos. Eu quero dizer para você, cidadão amazonense, que aqui não tem amarras, que aqui não tem conchavos, que estou aqui para fazer um projeto limpo e honesto, como uma mulher trabalhadora, como uma mãe de família, como uma esposa que respeita o marido. Eu estou aqui para cumprir o meu papel como governadora e como gestora. E não admitirei que escândalos de corrupção, como os que vêm norteando toda a nossa política, não só no cenário local, mas também a nível nacional. Já chega de tantos escândalos e desvios, e o que me estranha é que muitos desses que fazem parte desses conchavos e desses acordos e que fizeram parte também de governos que hoje estão aí citados, né? Então eu quero dizer para você, cidadão, que escolha realmente o que é novo. Porque o que é novo é o que está aqui, na frente de você, porque realmente não tem amarras com ninguém. Nós somos, eu e o meu vice Cabo Lobo, somos os únicos aqui que representamos o novo. Nós não fizemos parte de nenhum governo que está aqui e que também quer se perpetuar. Nós queremos sim governar para você que já está cansado de sofrer, para você que não aguenta mais esse desgoverno e esse caos. E nós iremos combater sim, não colocando pessoas que não são capacitadas e nem comprometidas com o dinheiro público e principalmente com você. Nós iremos colocar sim pessoas que são capazes, e nós temos esses locais, nós temos universidades, nós temos institutos de pesquisa e iremos pegar lá pessoas capacitadas, e se não fizer, sairá da nossa gestão. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Tempo esgotado. A réplica em 1 minuto. Bom, em primeiro lugar, parabenizar a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro pelo maior programa de combate à corrupção do nosso país, da história do nosso país. O nosso país está tendo a oportunidade de ser passado a limpo. No nosso governo, nós iremos instituir a Delegacia de Combate aos Crimes Públicos, para que cada cidadão e para que cada cidadã possa ir até essa delegacia e denunciar qualquer tipo de desmando, descontrole, descomando e corrupção que esteja acontecendo no governo do qual eu estarei à frente. Vamos fortalecer a ouvidoria, porque o governador e a governadora do estado querem saber o que está acontecendo de errado. Iremos também fortalecer o comitê de gestão que iremos fazer para controle dos gastos públicos. E no nosso gabinete teremos uma sala de controle de gastos. 1 minuto para a tréplica. O que muito me estranha é se dizer que não vai criar gabinetes para combater a corrupção, quando na verdade a gente já viu e acompanhou em todas as redes sociais escândalos de que o governo, que a senhora é apoiada durante essa campanha, está fatiando o nosso governo, que está concentrado hoje numa pequena elite política. O que me estranha e o que me indigna é isso. Antes mesmo de assumir, os cargos já estão divididos. Ou é uma falácia o que eu estou falando aqui? Ninguém viu esses vídeos que estão circulando? Eu acho que a gente precisa tratar com seriedade a política. A gente precisa fazer o que realmente é prioridade, sabe? E não tratar com brincadeira a questão da corrupção. Por isso que hoje nós estamos assim, sem saúde, sem segurança, sem infraestrutura e sem geração de emprego e renda. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado. Vamos agora, candidato Wilker Barreto, por favor, para escolher uma pergunta dos jornalistas da Band. E pode escolher quem vai fazer a réplica. Candidata Rebeca? Já não foi. Que não foi.
Só para me orientar, quem não foi? Eu vou ter que revisar minha ficha aqui. A Rebeca já foi, o Luiz Castro já foi, o Zé já foi. Candidata Liliana. Liliana não foi ainda. Ela já respondeu, mas eu não pergunto. Não, pera. Agora você responde a pergunta. Ela faz. Ela respondeu a pergunta. Vocês não me deixam doido, não, hein? Não. Já estou maluquinho aqui. Bom, a pergunta é sobre infraestrutura. O Amazonas, pelo seu posicionamento geográfico, é um estado onde a logística é desafiadora. A única ligação por terra com os estados mais ao sul do Brasil, a BR-319, está há mais de 40 anos praticamente intrafegável e, apesar de estar inserido na maior bacia hidrográfica, o estado não conta com nenhuma hidrovia. Candidato, qual a sua proposta para o desenvolvimento desse tipo de infraestrutura? 2 minutos. Primeiramente, eu quero falar para o Amazonas que eu defendo o novo, não pelo novo. Não adianta mudar o novo para sentar na cadeira de governador e não saber ler uma peça orçamentária e o orçamento, porque 14 meses é tiro curto. A infraestrutura é muito clara. Nós temos aí como se gasta mal o dinheiro do contribuinte. Eu não entendo como é, vou dar o exemplo da pergunta anterior, como se gasta 100 milhões numa cidade universitária, certo? 100 milhões jogados praticamente no nada. BR-319 é quase que impossível o governo do Amazonas somente assumir esse desafio. Eu sou um dos defensores, participo de campanhas, fiz várias reuniões, mas eu quero lembrar aqui, para você que me assiste, que o mar de lama que está hoje o nosso país e o nosso Amazonas não é só o PMDB, não. Também tem o PT. 10 anos não são 10 dias. Nós, infelizmente, temos o governo do Estado contra a infraestrutura e o governo federal que é incapaz de liberar dinheiro para a mobilidade urbana da metrópole Manaus. Ou esqueçamos que aqui em Manaus, 55% do Amazonas mora aqui. Nós precisamos estar irmanados, estar juntos, prefeitura e governo do Estado. O governo federal precisa olhar para o Amazonas com bons olhos, não olhar como desprezo que olhou nos últimos 13 anos. Eu jamais votaria no Temer, mas eu não posso atribuir somente isso a ele. O PT também tem sua culpa dos mais de 50 mil empregos hoje na Zona Franca e pela falta de infraestrutura. Está aí 13 anos. E cadê a BR-319? Um minuto. Candidato, concordo com algumas questões que foram pontuadas aqui. Na verdade, a gente precisa realmente concluir a nossa BR-319. Já não dá mais para a gente ficar mais 13 anos aguardando pela conclusão de apenas um trecho. E existem agora trechos que já estão ficando intrafegáveis por conta da falta de manutenção. A gente precisa tirar o nosso estado do isolamento. Com a conclusão desse trecho, a gente vai tirar o nosso estado do isolamento, a gente vai conseguir atrair mais empresários, a gente vai facilitar a vida de quem mora em alguns municípios do interior e que precisa realmente escoar o seu produto. A gente precisa baratear a saída do nosso estado e a ida também de pessoas para o nosso estado. É preciso a gente rever com muito carinho essas questões da mobilidade. Eu já estou cansada de estar noticiando que a gente vai ganhar um novo modal e a gente não ganha, fica só no projeto. É inadmissível a gente viver nesse caos. Um minuto. Eu não vou mentir para o Amazonas. Eu não vou prometer em 14 meses resolver a problemática da 319. Mas vai ter o meu carinho e o meu olhar atencioso. O que eu preciso é terminar obras inacabadas, como o hospital, a UPA lá em Itacoatiara. É vergonhoso o que acontece hoje com recursos públicos do estado do Amazonas. Nós precisamos de capacidade gerencial. O que eu já escutei aqui tem proposta para 2 governos e nós só temos 14 meses. O que eu quero propor para o estado do Amazonas é que em 14 meses eu quero colocar uma máquina chamada Governo do Estado do Amazonas, que hoje está fora do trilho, dentro do trilho, botando o que tem para funcionar. Se nós tivermos uma infraestrutura inacabada, pelo menos recuperada, eu tenho certeza absoluta que eu terei dado a minha contribuição como governador. Muito obrigado.
Vamos então aqui agora a candidata Rebeca Garcia para escolher a pergunta. Que vai pro... Tem que ser o Marcelo Serafim, né? Exatamente. Não, temos mais uma ainda. O Luiz não respondeu ainda. Temos a Rebeca e o Luiz aqui. A pergunta é sobre segurança. Primeiro dia do ano, uma chacina deixou 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, e desencadeou uma série de outras mortes em outros presídios do Estado e do resto do Brasil. Candidato, o que fazer para acabar com a fragilidade do sistema prisional e restabelecer o poder do Estado dentro dos presídios? Bom, em primeiro lugar, rever os contratos. Hoje nós sabemos, como já foi citado aqui nesse debate, que há um contrato vergonhoso com uma empresa que, de maneira muito inadequada, faz a gestão daquele presídio. Hoje existem maneiras muito mais baratas e eficientes para fazer gestão nesses presídios. Hoje os presídios são absolutamente depósito de pessoas que saem sem nenhum tipo de ressocialização e voltam para a sociedade com campeões de crimes, doutores em crimes. É preciso que seja feita a revisão desses contratos, é preciso que se trate de maneira muito cuidadosa com o que é público, e os presídios são públicos, então precisam ser feitas licitações corretas, é preciso ser feito de maneira correta a gestão desses presídios. É preciso trazer modelos de fora que estão funcionando em outros lugares, modelos que façam o homem que está dentro do presídio ter uma ocupação e não apenas estar aprendendo o crime com aqueles outros que estão lá dentro, dar uma segurança àqueles que trabalham também dentro dos presídios, que hoje têm medo de estar trabalhando lá dentro dos presídios. Precisamos fazer parcerias também com algumas igrejas. Nós sabemos da importância da religião na vida dessas pessoas que estão dentro desses presídios, dentro desse ócio horroroso. Agora, com muita gestão, com muito trabalho, nós faremos já em primeiro momento a revisão desses contratos que acabaram com os presídios do nosso Estado. De maneira muito leviana, eu diria até, de maneira muito incorreta, fazendo uma gestão. Para isso, nós confiamos que, aparelhando o serviço público de maneira correta, conseguiremos suprir esse problema. Candidata, 1 minuto. Foram gastos 400 milhões de reais para pagar a Humanizare. No nosso governo, nós vamos rescindir o contrato com a Humanizare e colocaremos a Polícia Militar e a Polícia Civil para trabalharem também dentro dos presídios. Nós temos que parar com essa mania de vários governos de querer passar a mão na cabeça de bandido. Bandido tem que ser tratado como bandido, com a dureza que ele merece, com revistas periódicas, feita com a mão forte do Estado, feita com a mão forte da Polícia Militar. Quem vai cuidar dos nossos presídios é quem tem qualificação, é quem tem responsabilidade com o futuro do nosso Estado. Nós não podemos continuar gastando 400 milhões de reais para pagar uma empresa como a Humanizare, que permitiu no início do ano que se degolassem mais de 60 pessoas. Se você quer que essa bandalheira acabe, vote no próximo dia 6 de agosto, no 40. 1 minuto, candidata. Nós iremos, revendo os contratos e fazendo uma gestão de qualidade nos presídios, nós iremos também fortalecer as defensorias públicas. Hoje os presídios estão abarrotados com pessoas que cometeram pequenos delitos, mas que estão misturados com grandes traficantes, com grandes homicidas, aprendendo a fazer aquilo que eles não sabiam antes de entrar nos presídios. Se tornam pobres, coitados, reféns dos grandes criminosos. Para que nós possamos tirar essas pessoas do convívio da marginalidade, é preciso fortalecimento das defensorias públicas, para que possam defender essas pessoas que não têm condições de serem defendidas e que muitas vezes roubaram 1 quilo de carne, porque não tinham o que comer em casa e não tinham o que dar de comer aos seus filhos. E são presos da mesma maneira que grandes traficantes e grandes homicidas. Fazendo a revisão dos contratos, fortalecendo os presídios e revendo
revendo a Defensoria Pública, nós conseguiremos melhorar... Candidata, muito obrigado aos dois candidatos. Bom, pela minha conta aqui, só sobra o Luiz. É isso, ok. E acho que é o Wilker que não foi. A pergunta, Luiz. Luiz. Não. Sobre saúde, Luiz. Quando os serviços de saúde eram todos geridos pelo governo, com funcionários concursados, o usuário reclamava de apatia no atendimento. Nos últimos anos, os serviços de saúde pública foram terceirizados e o problema passou a ser o alto custo dos contratos, que abriram margem para a corrupção. Candidato, qual o melhor caminho para oferecer uma saúde de qualidade para a população? 2 minutos. Bom, você que sofre nas filas do CISREG, você que sabe o quanto é complicado conseguir um tratamento de saúde digno para você ou para alguém da sua família, deve saber que nós, da coligação Rede PSOL, que não temos, somos 2 partidos que não têm nenhum envolvimento com corrupção, são os 2 únicos partidos nessa eleição que são realmente limpos do ponto de vista de não ter corrupção na sua história. Nós temos um programa de saúde sério. Eu sou um estudioso permanente da área de saúde, sei dos defeitos acumulados ao longo dos anos. Nunca foi organizado um sistema integrado de saúde. Nós temos um problema seríssimo de superlotação dos nossos atendimentos na capital por falta de resolutividade, de eficiência no interior. Nós temos que organizar o atendimento de média complexidade do interior do Estado e fazer com que o fluxo de alta complexidade, que são aqueles tratamentos caros, aqueles tratamentos difíceis, de oncologia, de ortopedia, de uma série de situações que não podem ser tratadas no interior, o sejam aqui na capital. A organização desse sistema exige valorização do profissional, por concurso público, uma organização que não possa depender da terceirização criminosa, que só serviu para enriquecer um grupo de empresários em detrimento do cidadão e da cidadã do nosso estado do Amazonas. Nós vamos chamar todos os concursados e vamos promover novos concursos com responsabilidade, para que a gente possa ter um sistema funcionando, com uma nova logística de insumos, comprando remédios mais baratos, insumos mais baratos fora do nosso estado, diretamente nas fábricas, diretamente nos laboratórios, sem intermediários. Vamos baratear a área meio, vamos valorizar o trabalhador da saúde no campo, iniciar a carreira de estado de médico e mostrar que dá para fazer saúde com qualidade, com um mínimo de terceirização. Esse é o programa da Rede do PSOL. 1 minuto. De saúde, falando de segurança, falando de educação, nós temos 2 problemas: corrupção e má gestão. Os contratos terceirizados precisam ser revistos de uma ótica muito clara. Eu não sou contra o contrato, eu sou só contra pagar pelo serviço que não é feito. Se nós olharmos no Transparência Brasil, está lá, cooperativas recebendo mais de 45 milhões por ano. E eu pergunto para você, o serviço é prestado? Eu sei que não é. O Estado só tem que contratar e terceirizar aquilo que não tiver competência para fazer o concurso público. O problema hoje da saúde é que eu quero ter o 28 de agosto voltando ao que era, porque hoje é um hospital de guerra. Bons profissionais tendo que escolher quem vive ou quem morre pela falta de aparelho e de saúde do governo do estado do Amazonas. 1 minuto a tréplica. Essa organização, essa reorganização do sistema de saúde, ela não pode abrir mão de honestidade. Honestidade, seriedade. Eu tenho as mãos limpas, eu tenho a independência de quem já fez e que faz, sem permitir que grupos de empresários que estão associados ao poder há mais de 34 anos continuem comandando a saúde do nosso estado. O sistema de saúde só vem piorando porque ele vem sendo canibalizado, parasitado por carrapatos que sugam dinheiro, como na Operação Maus Caminhos. Na Operação Maus Caminhos, que a Polícia Federal mostrou, o dinheiro da saúde desviado para o bolso de poucos. Esses privilégios têm que acabar, tem que entrar no lugar desses privilégios descabidos, dessa roubalheira, gente séria, gente independente, gente coerente, gente do 18, de partidos que não têm envolvimento com a corrupção. É preciso falar com clareza que a Rede e o PSOL estão aí para criar uma nova forma de gerir o nosso Estado, em especial na área de saúde, educação e segurança.
Ok, muito obrigado aos dois candidatos. Bem, terminamos aqui esse nosso segundo bloco, vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco nós teremos a rodada de perguntas entre os candidatos ao governo do Amazonas. Band Eleições 2017. E estamos de volta com o nosso Band Eleições 2017 para a eleição suplementar no estado do Amazonas. Neste bloco agora, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Vamos às regras. No terceiro bloco, o candidato pergunta para candidato. A ordem dos candidatos que perguntam será definida por sorteio ao vivo. O candidato que responde segue a ordem do sorteio prévio. O candidato que perguntou replica. Cada candidato escolhido só poderá responder uma vez. Em caso de ausência de candidato e por consequência de sobra de tempo do programa, fica estipulado que haverá o quarto bloco para as considerações finais. Bem, vamos então seguindo pela ordem. Nós, como é o contrário do primeiro bloco, o candidato que responde, por favor, no púlpito aqui. Como temos a ausência dos candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga, nós começamos pela ordem com o candidato Wilker Barreto. E eu sorteio quem faz a pergunta. Rebeca Garcia, candidata, pergunta para o candidato Wilker, por favor. Rolinha aqui. Fique comigo. Bem, nós temos 30 segundos para a pergunta, 2 para a resposta, 1 para a réplica e 1 para a tréplica. 30 segundos. Candidato Wilker, nos últimos 20 anos, 25 anos, 2 candidatos que estão concorrendo nessa eleição e que não estão hoje aqui presentes, não conseguiram encontrar alternativa para o modelo econômico da Zona Franca de Manaus. Eu gostaria de saber se o candidato Wilker tem alguma alternativa para o modelo Zona Franca de Manaus. Candidata, eu entendo o seguinte: o Amazonas precisa da Zona Franca. Eu vejo a Zona Franca como um grande programa ambiental, um grande projeto ambiental. O que eu lamento são 20 anos, 30 anos de governos que não se preocuparam em desenvolver cadeias alternativas. É triste falar para o Amazonas que hoje mais de 70% dos alimentos que o amazonense consome vem de fora. É vergonhoso falar que um dia o Amazonas já teve Quari, a terra do meu pai, a terra da banana. Hoje, a banana que chega em Quari vem de Roraima. É vergonhoso para o Amazonas e para quem já governou, e Vossa Excelência sabe, já participou desses governos, é vergonhoso dizer que o nosso Amazonas, o tambaqui que hoje está na mesa do amazonense, vem de Porto Velho. Estive em Itacoatiara. Os fertilizantes são depositados nas barcaças e vão para Roraima. Lá está progredindo e o Amazonas está regredindo. Nós estamos perdendo no turismo, estamos perdendo nos fármacos. O Amazonas perde para ele mesmo. Isso é uma vergonha. Todo ano tem 15 bilhões. E para onde vai esse recurso? Proponho de forma muito clara tentar em 14 meses melhorar ramais e vicinais. Hoje, o caboclo do interior está tendo dificuldade para escoar sua produção. Então, eu acredito que nós temos não só a Zona Franca como meta, mas cadeias econômicas secundárias. Desta forma, aumentando o dinheiro circulando dentro do Estado. Porque hoje, caro amigo eleitor amazonense, o dinheiro está circulando em Boa Vista, em Porto Velho, e o Amazonas e o interior está pobre, comendo a melancia que vem de Goiás, em Tefé. Isso é uma afronta, isso é uma vergonha. Tempo esgotado, candidato, 1 minuto para a réplica. Precisamos sim garantir que a Zona Franca de Manaus continue forte, fazendo atração de investimento de novas empresas para esse setor. Mas precisamos muito mais. Precisamos planejar o nosso Estado como um todo, como uma nova matriz econômica que venha fortalecer a nossa economia. Isso passa por um master plan de turismo que pense em todo o nosso Estado com as suas vocações, fazendo assim que o turismo aconteça e realize de maneira efetiva
efetiva e eficaz nas mais diferentes regiões do nosso estado. Precisamos investir em piscicultura, precisamos investir na pesca, que pode ser artesanal ou esportiva, precisamos investir na agricultura. Tudo isso com planejamento, tudo isso fazendo um plano diretor para que saibamos como aproveitar todas as nossas potencialidades para gerar trabalho e renda para a população do nosso estado, que hoje sofre sem emprego. É preciso ter coragem. Para isso, com seu voto... Esgotado, candidata, 1 minuto para a tréplica. Acredito que em 14 meses se possa ajudar cadeias produtivas, que possa contribuir para o turismo. É vergonhoso ver em rede nacional o Amazonas perdendo voos diretos. Isso é o sinônimo do atraso, governo inoperante. Nós temos que estar, candidata, voltados ao progresso, de forma muito objetiva. Eu sei que posso falar de forma muito tranquila. Sou candidato ficha limpa, não tenho medo de falar de corrupção. Muitos não vieram a esse debate porque tem medo de olhar para você, caro amigo eleitor, e falar de peito aberto. Aqui também ninguém pega, não. Eu administro um dos maiores orçamentos do estado do Amazonas, que é a Câmara Municipal de Manaus. Estou no meu 3º ano como presidente e já tenho as minhas contas 2015 aprovadas pelo Tribunal de Contas. Eu sei cuidar do dinheiro do povo com muito zelo. Muito obrigado aos dois candidatos. Pela ordem agora, quem responde é o candidato Luiz Castro, por favor, nesse púlpito, e eu sorteio quem pergunta. Pergunta Marcelo Serafim, por favor. Temos então 30 segundos para a pergunta, 2 respostas, 1 réplica e 1 para a tréplica. 30 segundos. Candidato, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Amazonas, sou concursado da UFAM e concursado da Secretaria Municipal de Saúde. Conheço a saúde lá na ponta, lá na base. Trabalho na UBS do Morro da Liberdade, para a qual eu mando um grande e fraterno abraço. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para mudar a realidade da saúde do estado do Amazonas. 2 minutos. Primeiramente, quero lhe dizer, candidato, que eu conheço a saúde no interior e na capital. E nós temos um compromisso, eu e João Vitor Tayá, de ter as ações emergenciais de saúde organizadas em várias etapas. Em primeiro lugar, a revisão de todos os contratos de mais de R$500 mil, como consta no nosso plano de governo. Em segundo lugar, a formação de equipes técnicas competentes para gerir a Secretaria de Saúde, tanto em relação ao capital e interior. Em terceiro lugar, mudar os sistemas de compras, para que nós compremos diretamente das fábricas, das fundações de remédio popular, seja no Nordeste, seja em Manguinhos, e também nos laboratórios, o medicamento a um custo muito mais baixo, economizando dinheiro, que vai servir para investir melhor nos equipamentos e também nos profissionais que atuam no campo. Acabar com a terceirização exagerada que existe na área de saúde, especialmente na área de enfermagem e na área laboratorial. Aliás, eu tenho lutado incessantemente contra essa terceirização criminosa que sangrou e sangra o erário público, o dinheiro do povo do Amazonas na área de saúde. Nós vamos também fazer mutirões de saúde emergenciais enquanto conseguimos selecionar médicos e profissionais das equipes intersetoriais de saúde para atuarem no interior, para atender aquele paciente que não tem que vir para a capital, ele tem que ter o seu problema resolvido no interior. E fazer o fluxo de pacientes, de cirurgias eletivas, de tratamentos seletivos, ser organizado, acabar com essa vergonhosa, com esse sofrimento triste dos nossos interioranos. Tudo isso vai ser feito com equipe técnica, com transparência, ouvindo os cidadãos, ouvindo os profissionais e trabalhando a database para que os profissionais de saúde sejam respeitados, ganhem pelo menos a recuperação da inflação durante esses 14 ou 15 meses de governo interino, e vamos fazer isso com a seriedade, com a competência e com a determinação de servir ao povo do Amazonas na área de saúde. Muito obrigado. 1 minuto para a réplica. Nós iremos valorizar o profissional da saúde e prestar muita atenção na atenção básica da saúde pública. Embora isso não seja
prioridade do governo, nós vamos trabalhar, porque lá no interior do estado, muitas vezes, falta o medicamento da atenção básica, e aí a gente não trata a hipertensão e a diabetes, e esse paciente acaba evoluindo para uma doença crônica e acaba vindo para Manaus para poder ser atendido na alta e na média complexidade. Isso precisa acabar. Nós vamos transformar os grandes hospitais do interior em polos de saúde pública que atendam média e alta, preocupado com cirurgias eletivas, para que a gente possa resolver o problema do interior no próprio interior. Além disso, vamos trabalhar no campo das cirurgias eletivas em parceria com o Hospital Universitário Getúlio Vargas e o Hospital Adriano Jorge. Você que está nos assistindo não vai precisar mais esperar anos por uma cirurgia simples de vesícula. Por isso, peço o seu voto no 40. Candidato, a tréplica em 1 minuto. Com todo respeito, candidato, se eu dizer que vai colocar em polos do interior alta complexidade, é completamente ilusório e enganoso. No interior tem que chegar à média complexidade, raramente em alguns polos, exclusivamente algumas cirurgias de alta complexidade. Nós precisamos organizar de verdade o sistema de saúde, não é com conversa fiada, não. É com uma gestão eficiente, transparente, organizada, com um planejamento sistêmico. Essas palavras complicadas podem assustar algumas pessoas, mas elas fazem parte das inovações que têm que ser introduzidas na área de saúde, de segurança, de produção. Então não é apenas a independência e a coerência que nós temos a experiência e a visão inovadora, e trazendo para a saúde essa visão inovadora, essa eficiência como norma de procedimento, nós vamos com certeza fazer a diferença, mas sempre com os profissionais de saúde, respeitando a database, trabalhando e valorizando quem está no campo, atendendo o usuário de saúde, ouvindo sempre esses usuários nos conselhos e nos associando aos municípios para fazer a saúde acontecer. Muito obrigado aos dois candidatos. Seguindo a nossa ordem, então, o candidato José Ricardo agora é quem responde. José Ricardo não pode perguntar para o José Ricardo. Certo. Candidata Liliane Araújo, por favor. 30 segundos para a pergunta. Muito se fala sobre... Já está contando o tempo? Cadê o tempo? Por favor, o cronômetro. Então, vamos começar tudo de novo. Espera aí. Zerar? Ok. A gente tem falado muito sobre a questão da corrupção, né? E muitas pessoas falando que não tem amarras, que não fizeram parte de alguns governos, mas eu discordo, até porque a verdade dói. Muitas pessoas que estão aqui já fizeram parte desse governo que perdura por mais de 34 anos. Então, a minha pergunta para o candidato é, se eleito, como é que vai combater a corrupção? 2 minutos, desculpe. Muito bem. Nós temos, primeiro, nós temos que pensar, e nós estamos aí com ações emergenciais, aquela agenda imediata de emergência e as agendas de longo prazo, já de planejamento do futuro. E uma questão primeira que se vai fazer é a questão da transparência. Hoje não tem transparência na administração do governo. Não há prestação de contas. Não se sabe como está sendo gasto o dinheiro. Não existem as informações detalhadas das licitações, dos pagamentos, né, das obras que estão sendo realizadas, das obras paradas. E isso faz com que muito dinheiro vá embora. Desperdício, mas a corrupção. Então, a primeira ação é transparência, é divulgar tudo. Porque aí vai começar, ao fazer isso, ao combater a corrupção, através da transparência, sobrar dinheiro. Aí que começa a aparecer o recurso do orçamento que existe. Um orçamento em média de 15 bilhões de reais. Temos aí 2 bilhões e 600, só na área da educação, 1 bilhão e 600 para a segurança. Portanto, é a transparência. Depois, controladoria. Hoje existe uma controladoria de faz de conta. É ela que tem um papel de verificar cada contrato, cada licitação. Nós vamos estar fazendo auditoria em todos os contratos, porque os esquemas, superfaturamento, só essa operação da Polícia Federal na área da saúde constatou 112 bilhões de reais em desvio de dinheiro público. Quanto não poderia ser feito com esse recurso? Mas hoje não tem os mecanismos. Nós vamos implantar esses mecanismos. Também tem a questão da discussão
do orçamento, da participação das pessoas, ouvir as pessoas. Eles até acabaram com a ouvidoria. E as pessoas têm muito a falar. O morador do interior, o cidadão do interior, que quer denunciar, que quer sugerir, não é ouvido. Nós vamos começar a ouvir, porque essa é a melhor maneira de administrar, com transparência. Muito obrigado. 1 minuto. Eu acho muito engraçado, porque falar é muito fácil. E a gente sabe que o dinheiro público, a gente deve ter muita responsabilidade ao investir o dinheiro público, porque o dinheiro público é seu. E não deve ser gastado como está sendo feito hoje. A gente realmente precisa usar realmente de ouvidorias e de órgãos que realmente cumpram a transparência. E isso é o que a gente não vê. Infelizmente, o que a gente observa é cenários de desvio mesmo de dinheiro público, desrespeitando você, cidadão. E isso faz parte de algumas pessoas que estão tentando lhe enganar novamente e se manter no poder. Então é preciso a gente ficar atento a isso e dar um basta a esse sistema político ultrapassado e realmente olhar para o novo. É isso que você deve pensar e no dia 6 de agosto votar no 23, que realmente é o novo. 1 minuto para a tréplica. Olha, se tivesse realmente transparência, nós não teríamos o que o Tribunal de Contas do Estado denunciou na gestão do Amazonino Mendes, um desvio, um pagamento indevido de 87 milhões de reais para obras não realizadas. Se tivesse transparência, mecanismo de fiscalização, de combate à corrupção no Estado, nós não teríamos, na época do Eduardo Braga, denúncias de obras lá do Alto Solimões, que não tinham sido realizadas, mas estavam pagando. Da mesma forma, as denúncias que a gente vê desse governo, desse que foi cassado, do Zé Melo. O Zé Melo foi cassado por compra de votos, por corrupção eleitoral, por corrupção. Portanto, essa é a prática de um grupo que está instalado há muitos anos aí. Portanto, combater a corrupção começa pela transparência. E aí a gente está vendo, por exemplo, denúncia que nós recebemos de um ex-secretário de obras do Estado, falando que todas as obras tinham ali um determinado esquema para superfaturar. Temos que acabar e vamos acabar com isso. Temos esgotado o candidato. Muito obrigado aos dois candidatos. Na sequência da ordem prévia, então, estabelecida nas reuniões, temos agora a candidata Rebeca para responder a pergunta. Por favor. Eu vou sortear quem faz a pergunta. Luiz Castro, por favor, faz a pergunta. 30 segundos de pergunta, 2 de resposta, 1 de réplica, 1 de tréplica. Candidata, no nosso programa de governo, Rede PSOL, nós priorizamos a juventude. Observamos a juventude no desalento, na desesperança, na capital, no interior, consumo de drogas cada vez maior, desemprego, falta de verdadeiros programas e políticas públicas efetivas, sistêmicas, bem organizadas para a nossa juventude. Nós entendemos que a juventude deve ser prioridade absoluta nas políticas públicas no estado do Amazonas. Pergunto, quais os seus programas, quais suas propostas para a área de juventude? 2 minutos. Bom, em primeiro lugar, candidato Luiz Castro, nós entendemos que a juventude é o futuro do nosso Estado, é o futuro do nosso país. É preciso, sim, olhar com muito carinho, com um olhar de mãe mesmo para os jovens do nosso Estado que estão se perdendo com as drogas, que estão se perdendo pela falta de alternativa. No nosso governo, nós introduziremos a Escola Viva. O que é a Escola Viva? É um lugar onde as escolas estarão abertas à juventude e para toda a comunidade e a sociedade, para que utilize naquele horário onde a escola não está funcionando, não dando aula, estará aberto para que a juventude possa ir lá para fazer um curso de artesanato, para praticar esportes, fazendo a transversalidade entre todas as secretarias. Colocaremos lá a Secretaria do Trabalho para dar cursos de primeiro emprego para esses jovens que vão estar saindo dessa escola. Vamos colocar lá a Secretaria de Esportes para estar introduzindo, encontrando talentos dentro dessa juventude que pode estar sendo encaminhada com sucesso em alguns esportes como futebol, luta, jiu-jitsu, e estão se perdendo por falta de oportunidade. Nós também estaremos colocando ao serviço da nossa juventude nos bairros de Manaus, praças onde eles possam estar introduzindo atividades como também lúdicas e atividades
atividades para esportes, para que eles possam de maneira até alternativa. Queremos fortalecer as nossas escolas. Nós podemos sim capacitar os nossos professores para que possam passar mais conhecimento a esses jovens. Esses jovens no nosso governo terão a oportunidade que hoje e no passado não tiveram. Queremos olhar para o futuro, entendendo que o jovem é o futuro. E faremos isso com o seu voto no 11, a partir do dia 6 de agosto. 1 minuto para a réplica. Candidata Rebeca, eu gostaria muito de acreditar que as suas intenções possam se confirmar, mas a senhora faz parte da mesma corrente política que governa o Amazonas. Eu me afastei dessa corrente há 12 anos. E para nós, trabalhar a juventude é, de fato, um compromisso inarredável. E não só apenas na área da educação, nas políticas intersetoriais, nos programas de contraturno, nas escolas abertas com atividade de cultura, de esporte e educação, mas também algo fundamental, que é o primeiro emprego, o menor aprendiz, que é colocar o Estado na geração de emprego e renda para essa faixa etária. Nós precisamos, portanto, trabalhar conjuntamente as políticas de educação, de assistência social, de proteção de direitos, de prevenção ao uso das drogas, com a entrada no mercado, revocacionando o nosso ensino médio, a nossa universidade estadual, para que elas duas gerem muitas oportunidades de emprego e renda associadas às vocações econômicas de cada município, de cada região. É isso aí, Rebeca. 1 minuto, a tréplica. Candidato Luiz Castro, assim como incomoda você esse passado que você e outros insistem em dizer que eu fiz parte, eu nunca fiz parte de nada. Eu não sou política por natureza, eu fui preparada para ser gestora, eu sou economista. Eu estou aqui hoje porque penso também que esse passado precisa mudar. Quero apresentar ao cidadão amazonense uma alternativa. Tanto não represento esse passado que fizeram de tudo para evitar a minha candidatura. E a minha candidatura é forte e é viável. Tanto é forte e é viável que nas pesquisas que já foram publicadas já mostram que no segundo turno eu já venço o candidato Eduardo Braga, e empato tecnicamente com o outro candidato Amazonino Mendes. Isso faz sim eu ser aqui um alvo, mas deixa eu lhe falar, eu não vim preparada para atacar ninguém. Eu vim aqui preparada para apresentar propostas para os amazonenses. E é isso que eu vou fazer. Não estarei preparada nunca para atacar ninguém, porque não é o meu feitio. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado aos dois candidatos. Na sequência, então, da ordem, quem responde agora é o candidato Marcelo Serafim. Por favor, Marcelo, púlpito de cá. Vamos ver quem pergunta. A pergunta será feita pelo candidato, José Ricardo. 30 segundos para a pergunta. O Amazonas tem 200 mil jovens de 15 a 29 anos que estão fora da escola. Nós temos péssimos indicadores de qualidade de educação. Nós temos aí a situação dos professores que estão quase abandonados porque os governos não ouvem. Nós temos aí 80% das escolas no estado do Amazonas não tem nem uma biblioteca. O que você pretende fazer para melhorar a educação? 2 minutos. Na educação do nosso estado, nós estaremos focados tanto na educação fundamental quanto no ensino médio e na UEA. O Estado, ele comanda os 3 segmentos da educação. Na educação fundamental, nós estaremos preocupados em resolver problemas simples, como é o caso da merenda escolar, escolarizando essa merenda, fazendo com que o diretor da escola compre dentro da própria comunidade a merenda que ele vai servir para o seu aluno. Investir na gestão, na qualificação profissional, fazer com que esses professores tenham a liberdade para buscar essa qualificação através de cursos de mestrado e de doutorado, para que assim eles possam estar na base, na ponta da educação, melhorando a qualidade de ensino do nosso jovem. A nossa juventude, Zé Ricardo, está inteiramente abandonada, e está abandonada por desgovernos, tanto na capital quanto no interior do estado. Nós vamos dar uma atenção especial à nossa juventude. A nossa juventude que está chegando na UEA
terá o acesso a 4.000 bolsas de estágio que serão dadas através do corte da logística de distribuição da merenda escolar, que agora será feita diretamente com o diretor e com o gestor da escola, comprando essa merenda dentro da própria comunidade. Dessa forma, nós vamos estar valorizando você, que é do interior do estado, que não tem oportunidade, que chega em Manaus para ser aluno da UEA e que aqui não tem possibilidade de conseguir um emprego e conseguir um estágio. A Universidade do Estado do Amazonas, ela vai priorizar isso daí. Nós vamos oferecer essas bolsas através do corte de custos dentro da própria educação. O remanejamento orçamentário se faz fundamental nesse momento. E para isso, eu quero pedir que no próximo dia 6 de agosto, você possa nos dar uma oportunidade de mudar o atual estado de coisas. Muito obrigado. 1 minuto para a réplica. Olha, a primeira ação de governo meu, do Sinésio, vai ser nós dar transparência ao Fundeb. O recurso que vem para a educação no Amazonas, que deveria ser aplicado parte para o pagamento de professores e outra parte para a manutenção das escolas. Isso hoje não acontece. Nós não sabemos como esse dinheiro está sendo gasto. A outra é sentar com os professores para ver o seu direito da database, das promoções, daquilo que esses governos não estão respeitando em relação à pauta da educação. Depois, a segurança. Até isso nós temos que cuidar de forma emergencial. A segurança, os professores não aguentam mais, os funcionários, os assaltos, os roubos que tem nas escolas. Portanto, a questão da segurança no ambiente da educação também nós vamos colocar. Além de que temos que colocar agora em prática algo que já está aprovado na Constituição, que é colocar assistentes sociais e psicólogos também nas escolas. Valorizar esses profissionais para melhorar a educação do nosso Estado. Tréplica, 1 minuto. Eu serei governador pelos próximos 14 meses. Pegarei um estado que antes arrecadava 16 bilhões de reais e que hoje, esse ano, deve arrecadar algo em torno de 14 bilhões, dos quais apenas 12 bilhões ficarão para que eu possa fazer a gestão. Nós teremos dificuldades financeiras e, por isso, nós, para propormos alguma ação, temos que dizer de onde vamos tirar o dinheiro. Não adianta eu dizer que vou fazer 1000 coisas se eu não disser de onde virá o dinheiro para essas soluções. Eu quero falar para o jovem do meu estado que as 4.000 bolsas que nós vamos oferecer através da UEA, elas têm fonte certa, que é exatamente da mudança da finalidade desse recurso, que só serve para a logística, para mandar a merenda para o interior, para que possamos ter o dinheiro para dar a sua bolsa de estudo, para que você venha para Manaus e tenha como se sustentar e como sustentar os seus estudos e a sua educação. Muito obrigado aos dois candidatos. E seguindo a ordem já do início, nós teremos agora a candidata Liliane Araújo para responder a pergunta. Só me resta uma bolinha, a última, portanto, a pergunta vai ser feita pelo candidato Wilker Barreto. Aqui, por favor, candidata. 30 segundos para a pergunta, 2 para a resposta, 1 réplica, 1 tréplica. Quero informar aos candidatos que do orçamento 2017 só já resta 6 bilhões. 8 já foi empenhado. Isso me preocupa, porque nós ainda estamos no meio do ano. Candidata, como a senhora vai conseguir e quais são suas propostas para aumentar a receita do Estado? 2 minutos. Realmente não adianta ficar aqui inventando fórmulas para tentar recuperar num curto espaço de tempo uma arrecadação surpreendente. Isso daí não tem como a gente fazer milagre. Não adianta a gente vir aqui e falar de números, quando na verdade o que a gente tem que fazer é priorizar o que é necessidade. E eu, como uma dona de casa, como uma mulher que sempre trabalhou e sempre priorizou o que é justo, porque uma dona de casa, ela não vai deixar faltar algo de comer para os seus dentro da sua casa. Então eu acho que a gente deve realmente priorizar o que a gente está precisando, que é saúde, que é educação, que é segurança. Mas como é que a gente vai fazer isso se o orçamento está curto, se estão liberando aí obras a todo vapor, se estão comprometendo parte do orçamento que deve ser destinado à Previdência, porque o déficit da presidência do nosso Estado ele já está comprometido e é preciso ficar fazendo empréstimos para suprir. E é até
um perigo, porque pode ser que nos próximos meses quem necessita da Previdência pode ficar até sem receber. E isso sem contar na questão do 13º salário. Então, realmente, a gente está vivendo hoje um caos. É hoje muito complicado a gente querer prometer aqui, porque tem muita gente que está vindo aqui prometendo projetos lindos e maravilhosos, quando, na verdade, a gente tem que prometer o que é preciso fazer, que é voltar a funcionar a saúde, a segurança, a sensação de segurança que hoje a gente não tem. Eu não me sinto segura, eu tenho certeza que você, cidadão, também não se sente seguro. É preciso a gente olhar com mais atenção e carinho e respeito ao próximo. E é isso que eu pretendo fazer na minha gestão com relação aos recursos. 1 minuto. Candidata, eu respondo. Para governar o Amazonas em 14 meses, tem que conhecer os números. Tiro curto, governo difícil, arrecadação em queda. Eu vou aumentar a receita do Estado cobrando de quem deve para o Estado. Mas eu não vou cobrar do pequenininho, não. Eu vou cobrar da sua Amazonas Energia, que deve 300 milhões de reais ao contribuinte. E eu pergunto para você, dona Maria e seu Raimundo, quando a sua conta atrasa, a Amazonas Energia alivia para a senhora? Alivia para o senhor? Sabe quanto deve, candidata, a Petrobras para o governo do Estado do Amazonas? Mais de R$1 bilhão. É com esse dinheiro que eu preciso aumentar a capacidade de receita de um Estado que está com uma queda brutal na sua arrecadação. Sem dinheiro não tem sonho. Precisamos propor um governo pé no chão, passo firme. Eu não sou sonhador, eu sou realista. 1 minuto para a tréplica. Realmente a gente precisa ter pé no chão. Não adianta prometer mundos e fundos quando, na verdade, a gente pode estar prejudicando aquele pequeno empresário e o empresário. E ser empresário hoje é muito difícil, assim como ser um trabalhador honesto é muito difícil aqui no nosso país e no nosso estado. É muito complicado. E eu não preciso aqui dizer que eu sou especialista em números, não. Eu tenho a humildade de dizer que eu não conheço os números na sua totalidade, mas eu sei sim respeitar o direito do próximo. E é isso que nós vamos fazer na nossa gestão. Respeitar as pessoas, respeitar o dinheiro público. A gente não deve fazer esse caos, transformar o dinheiro público em algo que a gente tem um descontrole. Na verdade, a gente precisa olhar com respeito a você, cidadão. E é isso que eu trago como uma trabalhadora, como alguém que sempre trabalhou na vida e nunca teve nada de graça, como alguém que sofreu muito, porque a verdade dói. Muito obrigado aos dois candidatos. Nós vamos a um rápido intervalo, mas eu tenho 2 boas notícias para vocês que estão aqui. A primeira é que nós tivemos as ausências de 2 candidatos, Amazonino Mendes e Eduardo Braga, portanto nós temos um tempo sobrando, porque a previsão era 100 considerações finais e para 8 candidatos. Como temos um tempo sobrando, cada um de vocês terá 1 minuto para as considerações finais do nosso 4º bloco. E a segunda boa notícia é que, mostrando a importância que o brasileiro dá, assim, àqueles que querem governar o seu estado, sua cidade, o seu país, e a importância que as redes sociais têm hoje, além da grande audiência da Band Amazonas hoje, nós estamos entre as grandes audiências do Twitter também, nesse exato momento. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o nosso debate. Band Eleições 2017. Band Eleições 2017, estamos de volta então para o 4º e último bloco do nosso debate para a eleição suplementar de 2017 para o governo do estado do Amazonas. Lembrando que você acompanha também nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. Como tivemos a ausência de 2 candidatos, o tempo que seria destinado a eles fica então dividido para as considerações finais dos candidatos que estão presentes ao nosso debate. 1 minuto para as considerações finais de cada um dos candidatos, começando com o candidato Wilker Barreto. Podem escolher. Não, a ordem em que vocês assinaram e os representantes. É a mesma ordem de sequência. Podem escolher o púlpito, não tem preferência. Agradeço a todos a audiência, procurei ser muito sucinto e direto para mostrar que para governar o Amazonas precisamos de
uma postura firme, gerencial, não é um novo pelo novo, é um novo com capacidade gerencial. Vou governar olhando o servidor. Não sou parceiro de empresa, não trabalho com fornecedor. Tenho ao meu lado uma vice, uma mulher guerreira, batalhadora, que é a vereadora professora Jaqueline, uma educadora, que vai me ajudar a governar o Amazonas com a razão e com o coração. Cabe a você, eleitor da capital e do interior, se nós vamos mudar práticas que vocês não concordam ou vamos ter a capacidade de inovar, mas não mudar por mudar, mudando com capacidade gerencial, juventude e determinação, porque 14 meses de muita pegada vai exigir um pouco mais de preparo físico e a juventude conta nessa hora. Muito obrigado, povo do Amazonas, e vamos de 31. Muito obrigado, candidato Wilker Barreto. Agora, as considerações finais do candidato Luiz Castro. Agradecendo a todos, a audiência, ao Otávio, aos outros candidatos. A gente marca aqui a posição de covardia e de omissão dos candidatos que representam de forma mais clara essa corrente que há 34 anos engessou o povo do Amazonas num cenário de mentira, de enganações e que precisa mudar. E mudar com a nossa coligação. Eu que sou ficha limpa, com mais de 30 anos de serviço público, sem um único processo e que em todos os cenários onde atuei com competência, formando boas equipes e que tenho ao meu lado o jovem, inteligente Vitor Tayá, delegado de polícia do PSOL, que numa coligação com a rede vai fazer a diferença. Se você quer quebrar esta corrente, você precisa de gente que tem independência, que ninguém pegue no pulso, que tenha a verdade no coração e as mãos limpas, capacidade de trabalhar. E isso tem no 18, o 18 da libertação dessa corrente atrasada que engessou o nosso Estado. Vamos juntos a vitória com o 18. Muito obrigado, candidato Luiz Castro. Agora as considerações finais do candidato José Ricardo. A gente termina esse debate agradecendo aí a atenção, de todos. A gente pede voto para o 13, o Zé Ricardo e o Sinésio 13. Nós vamos implantar um novo processo de governo no Estado, administrando com transparência, que é daí que vai aparecer o recurso necessário para a nossa agenda emergencial de 1 ano, 2 a 3 meses de mandato, para a gente poder aplicar esse recurso que hoje existe, mas que eles não mostram porque estão usando em outras áreas que a gente não sabe. Um dinheiro para priorizar a segurança, a saúde, a geração de emprego, que é isso que no momento, com muita urgência, é necessário ser feito para ajudar a população. Mas também já construir a base para o futuro. Ninguém quer esse passado, Os problemas estão aqui, Os problemas estão aqui. Nós temos as crises e nós queremos superar isso aí. Esses que não vieram para o debate são parte, desse problema, desse passado que quer voltar. Zé Ricardo e Sinésio, 13. Obrigado, candidato José Ricardo. Considerações finais agora da candidata Rebeca Garcia. Quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram essa noite de estar debatendo aqui sobre projetos e sobre o futuro do nosso Estado. Nosso Estado que tem esperança, que temos esperança, que vamos construir com a participação de todos vocês. É importante que nós saibamos de uma coisa: quem vai mudar o Amazonas são os amazonenses. No dia 6 de agosto, nós estamos vivendo uma oportunidade única de deixar o passado para trás. E isso será feito com o seu voto. Por isso, peço permissão a todos vocês, tendo entrado na casa de vocês, de falar com vocês, não com tom de discursos, mas com um tom de quem sabe o que você está passando. Eu também, como cidadã, penso que é o momento de virar a página da história desse Estado e nós juntos faremos isso no dia 6 de agosto. Por isso, com as bênçãos de Deus e com seu voto no 11, nós iremos mudar o nosso Estado. Muito obrigado, candidata Rebeca Garcia. Agora as considerações finais do candidato Marcelo Serafim. Boa noite, eu queria começar agradecendo a você que ficou até agora assistindo esse debate e conhecendo as nossas propostas. Agradecer ao meu vice, Sirlan, que é um companheiro valoroso nessa caminhada.
ao meu pai, à minha mãe, à minha esposa e ao meu filho, que são os alicerces para que eu pudesse chegar até aqui. Nesse debate, você pôde conhecer melhor as minhas propostas, conhecer o que eu penso sobre os mais importantes temas do nosso Estado, a nossa segurança pública. E aqui quero mandar o meu abraço para a valorosa Polícia Militar, para a valorosa Polícia Civil, dizer a vocês que eu conto com cada um dos homens dessas polícias para fazer uma segurança diferente dentro do nosso Estado. Vamos expulsar o Manizari, colocar outra empresa e ter vocês como parceiro nos ajudando nesse momento. Vocês são testemunhas que do jeito que eles fizeram não deu certo. Chegou a hora de virarmos a página e seguirmos um novo caminho. Eu sou Marcelo, vote 40. Muito obrigado, candidato Marcelo Serafim. Agora as considerações finais da candidata Liliane Araújo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e a todos que apoiam realmente o nosso projeto irrestritamente, que assim tem se identificado conosco, comigo e com o Cabo Lobo, que somos pessoas trabalhadoras, que somos pessoas que passam a mesma necessidade que você, cidadão, porque eu sim posso dizer, eu não tenho plano de saúde, necessito da saúde pública e desse jeito que está um caos. Eu quero dizer para você que realmente acredita na renovação, que vote no 23, porque nós representamos realmente o novo. E quando falam em experiência, realmente eu não tenho a experiência de falir o Estado, mas eu tenho sim a vontade de fazer o que é melhor para você, cidadão, para você, mulher, que sofre hoje todas as agruras de um cidadão que não tem acesso à saúde, à educação. Então eu peço que você realmente reveja o seu voto e rompa com a velha política e coloque realmente pessoas comprometidas com o novo. Candidata, muito obrigado. Agradecendo aos candidatos, termina aqui o nosso primeiro debate entre os candidatos ao governo do Estado do Amazonas no pleito suplementar de 2017. Você pode acompanhar todas as atualizações nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever o debate a partir de amanhã, acesse youtube.com/Band Amazonas. E a cobertura completa você acompanha na edição do Band Cidade desta terça-feira, a partir das 7 horas da noite. Esse encontro democrático, é como sempre uma contribuição da Band e aqui especificamente da Band Amazonas para ajudar você, eleitor, a fazer a melhor escolha na hora do voto. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Eu sou Otávio Sesc Júnior, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a todos os candidatos que aqui estiveram presentes nessa noite. Uma boa noite para você. Band Eleições 2017.